Ele não lembrava de um único momento em que tivesse sido prioridade para alguém dentro daquela casa. Cresceu cercado por vozes que sempre pareciam mais altas quando era para criticá-lo e quase inexistentes quando ele precisava de apoio. Desde pequeno, aprendeu que sua presença era tolerada, não desejada. Enquanto os irmãos recebiam incentivos, oportunidades e até pequenos gestos de carinho, ele era constantemente lembrado de que precisava se virar, como se isso fosse uma virtude, quando na verdade era apenas abandono disfarçado. O nome dele era Rafael, mas dentro de casa raramente o chamavam assim. Era o complicado, o que não deu certo, o que só dá trabalho. E, com o tempo, ele passou a acreditar nisso. Não porque fosse verdade, mas porque foi o que mais ouviu durante toda a vida. Seu pai era um homem duro, daqueles que medem valor em produtividade e resultados visíveis. Como Rafael nunca se destacou na escola nem demonstrou interesse pelos negócios da família, era constantemente comparado aos irmãos. O mais velho já trabalhava com o pai, o mais novo era considerado promissor. Rafael era apenas um erro no meio do caminho. A mãe, por sua vez, escolhia o silêncio. Sempre que presenciava alguma injustiça, desviava o olhar ou inventava alguma tarefa para sair da situação. Nunca o defendeu, nunca o acolheu de verdade. E isso doía mais do que qualquer palavra dita. Aos 18 anos, Rafael já tinha entendido seu lugar ali. Não havia espaço para ele crescer, apenas sobreviver. Tentou alguns empregos, todos simples, mal pagos, sempre com a sensação de estar atrasado em relação ao resto do mundo. Enquanto os irmãos avançavam, ele permanecia preso em um ciclo de tentativas frustradas. Foi numa manhã comum, sem nada de especial, que tudo começou a mudar. Ele foi chamado até a sala, algo raro. A família estava reunida, o que por si só já era estranho. O clima era tenso, mas não era novidade para ele. Seu pai foi direto, como sempre. Seu avô morreu. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Não era próximo do avô, mas também não nutria ressentimentos. Era uma figura distante, alguém que morava longe, em um lugar que ninguém da família parecia se importar muito em visitar. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou, sem emoção. O pai respirou fundo, claramente incomodado. Ele deixou algo no seu nome. Aquilo foi inesperado. Rafael franziu a testa, tentando entender. Para mim? Uma terra, respondeu o pai, seco. Um pedaço de terra lá no interior. Um lugar esquecido. Ninguém quis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael olhou ao redor e percebeu algo que nunca tinha visto antes, um certo alívio nos rostos dos irmãos. Como se aquela herança fosse, na verdade, um problema que agora tinha dono. E por que eu? Insistiu. O pai deu de ombros. Talvez porque você seja o único que não tem nada a perder. A frase atingiu Rafael como um golpe direto. Não houve tentativa de amenizar, nem de explicar melhor. Era aquilo. Cru, direto, definitivo. Nos dias seguintes, ele recebeu os documentos. Era oficial. Um terreno afastado, com acesso difícil, praticamente abandonado há anos. Não havia casa em condições de uso, nem estrutura, nem qualquer indicação de valor imediato. Para a família, aquilo era quase um castigo. Para Rafael, era a primeira coisa que realmente era dele. Sem grandes despedidas, ele decidiu ir. Não havia motivo para ficar. Pegou o pouco que tinha, colocou em uma mochila e seguiu viagem. A estrada era longa, poeirenta, cheia de trechos onde o sinal do celular simplesmente desaparecia. Conforme se afastava da cidade, sentia uma mistura estranha de ansiedade e alívio. Era como se estivesse deixando para trás tudo o que sempre o definiu. Quando finalmente chegou, a primeira impressão não foi boa. O lugar parecia esquecido pelo tempo. A cerca de madeira estava caída em vários pontos, o mato alto tomava conta de tudo e o que restava da antiga casa era pouco mais que uma estrutura desgastada, com telhas quebradas e portas empenadas. Rafael desceu do veículo e ficou parado por alguns instantes, observando. O vento levantava poeira seca do chão, e o silêncio era quase absoluto.
Não havia movimento, não havia vida aparente. Parece que eu herdei um problema mesmo, murmurou para si mesmo. Mas, ao contrário do que esperava, não sentiu revolta. Não ali. Talvez porque, pela primeira vez, ninguém estava olhando para julgá-lo. Não havia comparações, não havia cobranças. Só ele e aquele pedaço de terra. Nos primeiros dias, tudo foi difícil. Não havia água encanada funcionando corretamente, a energia era instável e dormir dentro da antiga casa exigia coragem. Ele improvisou um espaço minimamente habitável, limpou o que pôde, organizou ferramentas antigas que encontrou espalhadas e começou, aos poucos, a entender o lugar. O trabalho era pesado, mas tinha algo diferente. Cada esforço gerava um resultado visível. Cada pequeno avanço era dele, e apenas dele. Ninguém podia tirar isso. Certo fim de tarde, enquanto caminhava pelos limites da propriedade, Rafael percebeu algo estranho. Uma parte do terreno parecia diferente do restante. O solo ali era mais escuro, mais firme, como se tivesse sido cuidado em algum momento recente, o que não fazia sentido, já que o lugar estava abandonado há anos. Ele se aproximou, curioso. A vegetação naquela área também era diferente. Algumas plantas cresciam de forma mais uniforme, quase alinhadas, como se alguém tivesse plantado ali com intenção. Rafael se agachou e passou a mão pela terra. Não era apenas impressão. Aquilo não era solo negligenciado. Havia algo ali. Nos dias seguintes, voltou várias vezes ao mesmo ponto. Observou, analisou, tentou entender. Começou a cavar em alguns trechos, inicialmente sem grandes expectativas. Encontrou raízes, algumas ferramentas antigas enferrujadas, pedaços de madeira, nada que explicasse completamente aquela diferença. Mas havia um padrão. E foi isso que chamou sua atenção. Ele decidiu ampliar a área de escavação. Não por acreditar que encontraria algo extraordinário, mas porque, pela primeira vez na vida, sentia que estava seguindo um instinto próprio, não uma ordem, não uma expectativa externa. Conforme cavava, percebeu que aquela parte do terreno parecia ter sido trabalhada com cuidado. Não era aleatório. Alguém havia investido tempo ali. E esse alguém só podia ser o avô. Essa constatação mudou algo dentro dele. Pela primeira vez, Rafael começou a enxergar aquela herança de forma diferente. Não era apenas um pedaço de terra abandonado. Era um lugar que, em algum momento, teve importância para alguém. E talvez ainda tivesse. Naquela noite, sentado na porta da casa, olhando para a escuridão que tomava conta do campo, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo: curiosidade genuína. Não sobre o que os outros pensavam dele, mas sobre o que ele poderia descobrir ali. O vento soprou mais forte, balançando a vegetação ao redor. O silêncio continuava, mas já não parecia vazio. Havia uma sensação sutil de que aquele lugar guardava histórias, não mágicas, não impossíveis, mas reais. Escondidas em detalhes, em escolhas, em algo que ainda não estava completamente visível. Rafael respirou fundo, levantou-se e olhou novamente para a área onde havia começado a cavar. Tá, o que você estava fazendo aqui, velho? Disse em voz baixa, como se o avô pudesse, de alguma forma, responder. Não houve resposta, claro. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava no caminho certo. E isso, por si só, já mudava tudo. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol nascer, algo que nunca foi comum na sua rotina. O corpo ainda doía pelo esforço dos dias anteriores, as mãos estavam marcadas por pequenos cortes e a sensação constante de cansaço pesava nos ombros, mas havia algo diferente dentro dele. Não era obrigação, nem cobrança. Era vontade. Uma vontade silenciosa, firme, que o empurrava para fora da cama improvisada e o levava direto para o mesmo ponto do terreno. O céu ainda estava em tons de azul escuro quando ele chegou à área que vinha observando. O chão parecia ainda mais denso naquela hora, levemente úmido pelo sereno da madrugada. Ele parou por alguns segundos, olhando ao redor, como se esperasse perceber algo que tivesse passado despercebido antes.
Não havia nada de extraordinário à primeira vista, mas a sensação persistia, aquele pedaço de terra tinha sido tratado de forma diferente. Sem perder tempo, começou a cavar novamente. O ritmo agora era mais organizado. Ele havia aprendido a usar melhor as ferramentas antigas que encontrou, adaptando movimentos para não se desgastar tão rápido. A cada camada retirada, analisava a textura da terra, a presença de raízes, qualquer alteração que pudesse indicar algo fora do comum. Depois de algum tempo, a pá bateu em algo mais rígido. O som foi diferente, seco, oco. Rafael parou imediatamente. Limpou a área com mais cuidado, afastando a terra com as mãos. Aos poucos, revelou a superfície de algo plano, provavelmente madeira, mas em melhor estado do que qualquer outra coisa que já tinha encontrado ali. Ele ampliou a escavação ao redor, trabalhando com mais precisão. O objeto parecia maior do que imaginava. Após alguns minutos, ficou claro que não se tratava apenas de um pedaço solto. Era parte de uma estrutura enterrada. Rafael sentiu o coração acelerar, não por imaginar algo fantasioso, mas pela possibilidade concreta de entender o que aquele lugar escondia. Continuou cavando até conseguir expor uma tampa improvisada, feita de tábuas bem encaixadas. Não era algo antigo demais a ponto de estar completamente deteriorado, mas também não era recente. Ele parou por um instante, respirando fundo. Havia um cuidado ali. Aquilo não foi feito às pressas. Quem quer que tivesse montado aquela estrutura, fez com intenção. Com esforço, conseguiu soltar uma das tábuas. O cheiro que saiu não era desagradável, apenas o odor típico de um espaço fechado por muito tempo. Rafael afastou o restante da cobertura e olhou para dentro. Era uma espécie de compartimento subterrâneo simples, como um pequeno depósito improvisado. Dentro, havia caixas, algumas ferramentas organizadas, sacos fechados e, no canto, um recipiente metálico maior. Ele entrou com cuidado, apoiando-se para não desmoronar as laterais. Pegou uma das caixas menores e abriu. Dentro, encontrou sementes, cuidadosamente separadas e identificadas com pequenos pedaços de papel. Algumas estavam bem conservadas, outras já não pareciam viáveis, mas o que chamou a atenção foi a organização. Não era um acúmulo aleatório. Era planejamento. Rafael abriu outra caixa. Mais sementes. Em outra, ferramentas específicas para cultivo. No recipiente metálico, encontrou algo ainda mais interessante, um caderno. A capa estava desgastada, mas o conteúdo parecia intacto. Ele se sentou ali mesmo, com a luz do sol começando a entrar pela abertura, e começou a folhear. As páginas estavam preenchidas com anotações detalhadas. Datas, observações sobre o solo, clima, tipos de cultivo, tentativas que deram certo e outras que falharam. Não havia nada de extraordinário no sentido fantástico, mas havia algo extremamente valioso, conhecimento acumulado. O avô não apenas trabalhou aquela terra. Ele estudou, testou, registrou. Rafael passou várias páginas até encontrar algo que fez ele parar completamente. Havia um mapa simples desenhado à mão, indicando divisões do terreno e marcando áreas específicas com anotações curtas. Algumas diziam solo fraco, outras boa retenção de água. Mas a área onde Rafael havia começado a cavar estava destacada com uma observação diferente. Melhor resultado até agora. Ele releu a frase algumas vezes. Não era algo grandioso, mas era direto. Aquela área não era especial por acaso. Era fruto de tentativa e erro. Rafael fechou o caderno por um momento e ficou em silêncio. Aquilo explicava muita coisa. O solo mais escuro, a organização das plantas, a sensação de que aquele lugar tinha sido cuidado de forma diferente. O avô não abandonou a terra completamente. Ele deixou algo preparado. A questão era, por quê? Se aquilo tinha potencial, por que ninguém na família sabia? Ou pior, por que ninguém se importou? Rafael voltou a folhear o caderno com mais atenção. Em algumas páginas, percebeu anotações mais pessoais, embora ainda objetivas. Comentários sobre dificuldade de acesso, falta de apoio, custos altos para manter qualquer produção viável.
Em uma das últimas páginas, uma frase chamou sua atenção. Se alguém continuar, precisa fazer diferente. Aquilo ficou na cabeça dele o resto do dia. Rafael passou horas organizando o que encontrou. Retirou as caixas do compartimento, limpou o espaço, separou o que ainda poderia ser utilizado. Ao longo do processo, começou a entender melhor a dimensão do que tinha em mãos. Não era riqueza escondida, não era dinheiro fácil. Era oportunidade, mas uma oportunidade que exigia esforço, estratégia e, principalmente, persistência. Nos dias seguintes, sua rotina mudou completamente. Ele dividia o tempo entre restaurar partes da casa, melhorar o acesso à água e estudar o caderno. Cada anotação era uma pista. Cada erro registrado pelo avô era um caminho que ele não precisava repetir. Rafael começou a testar pequenas áreas de plantio, seguindo as orientações deixadas. Não tinha experiência, mas tinha algo que nunca teve antes, um ponto de partida real. O progresso era lento, mas consistente. Algumas tentativas falharam, como já era esperado, mas outras começaram a mostrar resultados. Pequenos brotos surgiam, resistentes, em um solo que antes parecia improdutivo. Foi em uma ida até a cidade mais próxima que ele percebeu outro detalhe importante. Conversando com um comerciante local, comentou de forma casual sobre o tipo de cultivo que estava tentando. O homem olhou para ele com interesse. "Você está plantando isso naquela região?" perguntou, surpreso. "Tô tentando", respondeu Rafael, cauteloso. O comerciante apoiou os braços no balcão. "Se der certo, isso aí tem saída boa. Pouca gente consegue produzir com qualidade por lá." Rafael não demonstrou reação imediata, mas por dentro algo se encaixou. O avô não estava apenas testando por curiosidade. Ele tinha encontrado algo viável, algo que poucos conseguiam fazer naquela região específica. E, por algum motivo, aquilo não foi adiante. Na volta para a terra, Rafael ficou em silêncio durante todo o trajeto. A estrada parecia diferente agora. Não porque tivesse mudado, mas porque ele estava enxergando com outros olhos. Ao chegar, foi direto até a área de cultivo. Observou as pequenas plantações, ainda no início, frágeis, mas vivas. Pegou o caderno novamente e releu as anotações, agora com uma nova perspectiva. Não era apenas sobre plantar. Era sobre entender o que tornava aquele lugar único. E, pela primeira vez na vida, Rafael não se sentia perdido. Ele tinha um caminho. Não era fácil, não era garantido, mas era dele. E isso fazia toda a diferença. Os dias começaram a ganhar um ritmo próprio, quase automático, mas ao mesmo tempo carregado de intenção. Rafael já não acordava mais com aquela sensação de peso que costumava acompanhar suas manhãs na cidade. Ali, mesmo com o corpo cansado, havia propósito em cada movimento. Ele levantava cedo, organizava as ferramentas, verificava as áreas plantadas e anotava tudo o que observava, exatamente como o avô fazia. No início, aquilo parecia apenas uma tentativa de seguir um método que já havia funcionado antes. Mas, com o passar do tempo, Rafael começou a perceber que não estava apenas repetindo. Ele estava aprendendo. Pequenos detalhes começaram a fazer diferença, a forma como a terra reagia após a irrigação, o tempo ideal de exposição ao sol em cada parte do terreno, a influência do vento em determinadas áreas. Nada disso era óbvio, mas tudo se tornava mais claro à medida que ele prestava atenção. O caderno do avô passou a ser mais do que um guia, virou uma espécie de diálogo silencioso entre os dois. Em várias ocasiões, Rafael encontrava uma anotação que descrevia exatamente um problema que ele estava enfrentando naquele momento. E, logo abaixo, uma tentativa de solução. Nem sempre funcionava, mas mostrava um caminho. Certa tarde, enquanto revisava uma parte mais antiga do caderno, Rafael encontrou algo que havia passado despercebido antes. Entre as anotações técnicas, havia uma lista de nomes. Não eram pessoas da família. Eram comerciantes, compradores, pequenos distribuidores da região. Ao lado de alguns nomes, havia observações como interessado, pagamento justo e, em outros casos, não confiável. Aquilo acendeu um alerta.
O avô não estava apenas testando o cultivo. Ele chegou a tentar comercializar. Rafael percebeu então que o problema talvez nunca tenha sido a produção em si, mas tudo o que vinha depois dela. Logística, negociação, transporte. Coisas que exigiam mais do que apenas trabalho na terra. Naquela noite, ele ficou sentado do lado de fora da casa, com o caderno aberto, relendo aquelas páginas. O vento estava mais forte, levantando poeira seca do chão, e o céu completamente limpo deixava as estrelas visíveis de uma forma que ele nunca tinha parado para observar antes. Era um cenário simples, mas que, de alguma forma, trazia clareza. Você quase conseguiu, né? Murmurou, olhando para as páginas. Mas quase não era suficiente. Rafael sabia que, se quisesse levar aquilo adiante, precisaria fazer diferente. Não apenas repetir o que o avô tentou, mas entender onde ele parou, e por quê. Nos dias seguintes, ele começou a se organizar de forma mais estratégica. Separou uma área menor para focar em um cultivo específico que parecia ter mais potencial, de acordo com as anotações. Não adiantava tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Precisava de foco. Ao mesmo tempo, passou a anotar não só o que acontecia na Terra, mas também ideias, dúvidas e possíveis soluções. Criou seu próprio sistema, adaptando o que aprendeu com o avô à sua realidade atual. Mas havia um problema evidente: ele não tinha estrutura suficiente para escalar qualquer produção. Mesmo que desse certo, como levar aquilo até alguém disposto a comprar? Foi então que decidiu voltar à cidade, dessa vez com um objetivo mais claro. A pequena cidade próxima não tinha nada de especial à primeira vista. Algumas ruas de terra, comércios simples, pessoas que pareciam se conhecer há anos. Mas, para Rafael, aquele lugar passou a ser um ponto de conexão com o mundo externo. Ele voltou ao mesmo comerciante com quem havia conversado anteriormente. Dessa vez, levou uma pequena amostra do que estava cultivando, ainda em estágio inicial, mas já mostrando qualidade. O homem analisou com atenção, virou o produto nas mãos, observou textura, cor, cheiro. Se você conseguir manter isso aqui nesse padrão, disse, levantando o olhar, tem mercado. Rafael cruzou os braços, tentando manter a postura neutra. E o que falta? O comerciante não hesitou. Quantidade. Regularidade. E alguém que leve isso até o comprador certo. Era exatamente o que ele já suspeitava. E você conhece alguém? Perguntou Rafael. O homem deu um meio sorriso. Conhecer, eu conheço. Mas ninguém vai apostar em promessa. Você precisa provar primeiro. Rafael assentiu. Não era a resposta que queria, mas era a resposta real. Na volta, a sensação foi diferente das outras vezes. Antes, ele voltava com dúvidas. Agora, voltava com um objetivo claro: produzir o suficiente para ser levado a sério. E isso significava trabalho. Muito mais trabalho. Os dias seguintes foram intensos. Rafael expandiu a área de plantio com cuidado, sem comprometer a qualidade. Ajustou a irrigação com soluções improvisadas, aproveitando melhor os recursos disponíveis. Reforçou a cerca, limpou novos espaços, organizou ferramentas de forma mais eficiente. O corpo começou a sentir o peso, mas a mente estava alinhada. Pela primeira vez na vida, esforço e resultado estavam conectados de forma direta. Com o tempo, as primeiras colheitas começaram a surgir. Ainda pequenas, mas consistentes. Rafael selecionava apenas o que realmente atendia a um bom padrão. O resto servia como aprendizado. Após algumas semanas, ele decidiu que era o momento de tentar. Separou a melhor parte da produção, organizou da forma mais cuidadosa possível e levou até a cidade novamente. O comerciante observou com mais interesse dessa vez. Tá melhor, disse, sem rodeios. Bem melhor. Rafael não respondeu. Esperou. O homem apoiou as mãos no balcão. Posso te apresentar alguém. Mas já vou avisando, se você não conseguir manter isso aqui, não adianta nem começar. Eu consigo, respondeu Rafael, firme. Não era arrogância.
Era a decisão. Alguns dias depois, Rafael se viu diante de uma nova situação. Um pequeno distribuidor regional, alguém que trabalhava com produtos específicos e tinha contatos mais amplos. A conversa foi direta, sem rodeios. Eu não compro história, disse o homem. Eu compro constância. Rafael colocou o produto sobre a mesa. Então avalia isso aqui. O homem analisou com calma, sem pressa. O silêncio durou mais do que Rafael gostaria, mas ele não quebrou. Por fim, o avaliador assentiu levemente. Tem potencial. Mas você ainda é pequeno. Rafael já esperava por isso. Me dá uma chance de provar. O homem pensou por alguns segundos. Eu posso pegar um lote pequeno. Teste. Se mantiver o padrão, a gente conversa. Era o suficiente. Não era garantia de nada, mas era o primeiro passo real. Na volta para a Terra, Rafael segurava o acordo simples como se fosse algo muito maior e, de certa forma, era. Não pelo valor imediato, mas pelo que representava. Alguém, pela primeira vez, estava disposto a apostar no que ele fazia. Ao chegar, caminhou até a área de plantio e ficou observando em silêncio. O lugar ainda era simples, longe de qualquer ideal de sucesso. A casa continuava precária, o terreno ainda exigia muito trabalho, e os desafios estavam longe de acabar. Mas algo tinha mudado. Aquela terra esquecida já não era mais apenas um refúgio. Estava se tornando uma chance real. Rafael respirou fundo, passou a mão pela terra e olhou ao redor com atenção. Cada detalhe ali carregava esforço, tentativa, erro e aprendizado. Ele não herdou facilidade. Herdou um começo. E, dessa vez, ele estava decidido a ir até o fim. O acordo era pequeno, quase simbólico se comparado ao tamanho do esforço que Rafael vinha colocando na terra, mas para ele tinha um peso enorme. Não pelo dinheiro, que ainda era pouco, mas pelo reconhecimento implícito de que aquilo que ele estava construindo tinha valor fora daquele pedaço isolado do mundo. Pela primeira vez, não era apenas tentativa. Era início de algo concreto. Mesmo assim, ele sabia que o mais difícil não era conseguir a primeira oportunidade, mas sustentá-la. O distribuidor tinha sido claro: constância. E constância, naquele cenário, não dependia só de vontade. Dependia de controle, organização e, principalmente, de antecipação de problemas. Nos dias seguintes, Rafael mudou novamente sua forma de trabalhar. Se antes o foco era aprender e testar, agora era estabilizar. Ele começou a dividir o terreno em áreas ainda mais específicas, organizando ciclos de plantio de forma que não dependesse de uma única colheita maior. A ideia era simples, mas exigia disciplina: produzir menos em cada área, porém com mais frequência. O caderno do avô continuava sendo consultado, mas agora Rafael também preenchia o seu próprio, com muito mais detalhes. Horários, quantidades de água utilizadas, comportamento das plantas em diferentes dias, pequenas variações no solo. Tudo era registrado. Não havia mais espaço para confiar apenas na memória. O clima, no entanto, não facilitava. Algumas semanas trouxeram um calor mais intenso do que o esperado, secando partes do terreno mais rapidamente. Rafael precisou improvisar soluções para manter a umidade adequada, criando canais simples de distribuição de água e utilizando coberturas naturais para proteger o solo. Nem tudo funcionava de primeira. Houve perdas. Algumas áreas não responderam como ele esperava, e parte da produção inicial foi comprometida. Em outro momento, uma praga pequena começou a se espalhar em uma das seções. Não era algo fora do comum, mas exigia atenção rápida. Rafael passou horas tentando controlar a situação com métodos simples, evitando soluções caras que ele não podia bancar naquele momento. Foi nesses momentos que a diferença entre insistir e desistir ficava mais evidente. Antes, qualquer dificuldade maior seria motivo suficiente para ele abandonar tudo. Era o padrão que ele conhecia: tentar, falhar, sair. Mas ali, sozinho, sem ninguém observando ou julgando, ele começou a entender algo que nunca tinha vivido de verdade. Fracasso parcial não significava fim. Significava ajuste.
E isso mudou completamente a forma como ele reagia aos problemas. Com o passar das semanas, os resultados começaram a se estabilizar. A produção ainda não era grande, mas já era previsível. Ele conseguia estimar, com certa margem de erro, quanto teria disponível em determinados períodos. Era o suficiente para cumprir o primeiro compromisso. Quando chegou o dia de entregar o lote combinado, Rafael acordou mais cedo do que o normal. Separou cuidadosamente os produtos, revisou um por um, descartando qualquer item que não estivesse no padrão. Não havia espaço para mais ou menos. Ou era bom, ou não ia. A viagem até o ponto de encontro foi silenciosa. Ele não ligou o rádio, não tentou distrair a mente. Estava focado. Sabia que aquela entrega não era apenas uma formalidade. Era uma validação. Ao chegar, encontrou o distribuidor já esperando. O homem não perdeu tempo com cumprimentos longos. Abriu a embalagem, começou a analisar. O silêncio se repetiu. Rafael manteve a postura firme, mas por dentro cada segundo parecia mais longo do que deveria. Depois de alguns minutos, o homem fechou a caixa e olhou diretamente para ele. Tá dentro do padrão. Simples. Direto. Mas suficiente. Consegue repetir isso? Perguntou em seguida. Rafael não respondeu imediatamente. Pensou por um segundo, avaliando não apenas o que queria dizer, mas o que realmente podia sustentar. Consigo, respondeu, com firmeza. O homem assentiu. Então a gente continua. A conversa não se estendeu muito além disso. Não houve empolgação, nem promessas exageradas. Era um acordo baseado em resultado. E, para Rafael, isso era exatamente o que fazia sentido. Na volta para a Terra, ele percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Não era euforia. Era confiança. Uma confiança construída em cima de algo real, não de expectativas ou palavras. Mas junto com ela, veio também uma nova responsabilidade. Agora não era mais apenas sobre ele. Havia um compromisso externo. E isso exigia ainda mais controle. Os dias seguintes foram marcados por uma intensidade ainda maior. Rafael começou a otimizar processos. Criou rotinas mais eficientes, reduziu desperdícios, ajustou o tempo de trabalho em cada área. Pequenos ganhos que, somados, faziam diferença. Também passou a investir, aos poucos, na melhoria da estrutura. Nada grandioso, mas funcional. Reforçou o sistema de captação de água, melhorou o armazenamento, organizou melhor o espaço de trabalho. Cada melhoria era feita com cautela. Ele sabia que não podia dar passos maiores do que a perna. O crescimento precisava ser sustentável. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Durante uma de suas idas à cidade, enquanto resolvia questões simples de compra de materiais, Rafael cruzou com alguém que não esperava ver ali. Seu irmão mais velho. O encontro foi desconfortável desde o início. Não havia proximidade, nem saudade. Apenas um reconhecimento imediato de uma relação mal resolvida. Então é verdade, disse o irmão, olhando de cima a baixo. Você tá mesmo morando lá? Rafael não demonstrou reação. Tô. O irmão cruzou os braços. Achei que você não ia durar nem um mês. Rafael deu um leve sorriso, quase imperceptível. Também achei. Houve um breve silêncio. O irmão olhou ao redor, como se não quisesse se aprofundar muito naquela conversa. O pai comentou que você pegou aquela terra. Disse que era perda de tempo. Rafael manteve o olhar firme. Talvez seja. Mas você tá aí, né? Retrucou o irmão. Tô. A conversa poderia ter terminado ali, mas havia algo diferente no tom agora. Não era mais apenas julgamento. Havia uma ponta de curiosidade. E tá dando algum resultado? Perguntou, tentando soar desinteressado. Rafael hesitou por um segundo. Não por dúvida, mas por escolha. Tá começando. O irmão assentiu, como se não quisesse demonstrar muita reação. Bom, se não der certo, você sabe como é.
Rafael sabia exatamente o que aquilo significava. Voltar. Aceitar o mesmo papel de antes. Mas, dessa vez, a resposta veio sem esforço. Eu não vou voltar. Não houve agressividade, nem confronto. Apenas uma afirmação simples. O irmão pareceu surpreso, não pela frase em si, mas pela forma como foi dita. Tá confiante, hein? Rafael deu de ombros. Tô trabalhando. E, pela primeira vez, aquilo era o suficiente. O irmão não insistiu. Apenas assentiu, deu meia volta e seguiu seu caminho. Rafael ficou ali por alguns segundos, observando, antes de voltar para o que precisava fazer. O encontro mexeu com ele, mas não da forma que teria acontecido meses atrás. Não houve raiva, nem necessidade de provar algo. Apenas uma constatação silenciosa. Ele já não era o mesmo. Naquela noite, de volta à terra, Rafael caminhou até a área principal de plantio. O céu estava limpo, o vento mais leve, e o som do ambiente parecia mais presente do que nunca. Ele olhou ao redor, analisando cada detalhe. A cerca ainda precisava de ajustes. A casa ainda era simples. Havia muito trabalho pela frente. Mas, ao mesmo tempo, tudo ali carregava evolução. Nada tinha sido dado. Tudo foi construído. Rafael se agachou, pegou um pouco de terra nas mãos e deixou escorrer lentamente entre os dedos. Aquele lugar, que antes parecia apenas um peso esquecido pela família, estava se transformando em algo completamente diferente. Não por acaso, mas por escolha. E, dessa vez, ninguém podia tirar isso dele. A conversa com o irmão ficou na cabeça de Rafael por mais tempo do que ele gostaria de admitir. Não pelas palavras em si, mas pelo que elas representavam. Durante anos, ele foi acostumado a ser visto como alguém que não terminava o que começava. Alguém que desistia no meio do caminho, que não sustentava esforço quando as coisas ficavam difíceis. E, olhando para trás, ele sabia que havia verdade nisso. Não por incapacidade, mas por falta de direção. Ali, naquela terra, isso estava mudando. Não de forma repentina, nem fácil, mas consistente. Nos dias seguintes, Rafael se manteve ainda mais focado. O compromisso com o distribuidor passou a ser o eixo central de tudo o que fazia. Cada decisão, cada ajuste no plantio, cada melhoria na estrutura tinha um objetivo claro: garantir que ele conseguisse entregar, sempre, dentro do padrão. Mas junto com esse foco veio também um novo tipo de pressão. Não era mais a pressão da família, baseada em comparação e crítica. Era uma pressão interna, construída a partir da responsabilidade que ele mesmo assumiu. E isso era mais difícil de ignorar. Em uma das semanas, o clima voltou a complicar. Uma sequência de dias muito quentes, seguidos por uma mudança brusca com ventos fortes, afetou parte da produção. Algumas plantas não resistiram bem à variação. Outras apresentaram crescimento irregular. Rafael percebeu o problema cedo, mas a solução não era simples. Ele passou horas ajustando a irrigação, reforçando proteções improvisadas e reorganizando algumas áreas para reduzir o impacto. Mesmo assim, sabia que não conseguiria manter exatamente o mesmo volume da última entrega. E isso o incomodava. Na noite anterior ao prazo combinado, ele sentou na pequena mesa improvisada dentro da casa e fez as contas. Separou mentalmente o que tinha de melhor qualidade, avaliou o que poderia ou não ser aproveitado. O resultado era claro, daria para entregar, mas com uma margem apertada. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o caderno aberto. Em uma das páginas, uma anotação do avô chamou sua atenção novamente. Não comprometa o padrão para manter quantidade. Rafael respirou fundo. Aquilo resolvia o dilema. No dia seguinte, ele fez a seleção com ainda mais rigor. Separou apenas o que realmente atendia ao nível exigido, mesmo que isso significasse reduzir o volume total da entrega. Era uma decisão arriscada. Mas era a decisão certa. Quando chegou ao ponto de encontro, o distribuidor percebeu imediatamente a diferença na quantidade. Veio menos, comentou, direto. Rafael não tentou justificar demais.
O padrão tá mantido. O homem abriu a embalagem, analisou com calma, como sempre fazia. O silêncio voltou a ocupar o espaço. Depois de alguns minutos, ele fechou a caixa. Tá certo. Rafael esperou. Prefiro assim do que o contrário, completou o homem. Aquilo foi mais importante do que qualquer elogio. Não houve penalidade, nem cobrança exagerada. Apenas um ajuste implícito de expectativa. O acordo continuava, e agora com algo ainda mais valioso envolvido: confiança. Na volta, Rafael percebeu que aquele era um dos momentos mais importantes desde que chegou ali. Não pelo resultado imediato, mas pela escolha que fez. Ele não estava mais tentando provar que conseguia. Estava definindo como queria fazer. E isso mudava tudo. Com o tempo, a produção voltou a se estabilizar. Rafael passou a antecipar melhor as variações do clima, ajustando o plantio de forma mais inteligente. Aprendeu a identificar sinais mais sutis nas plantas, pequenas mudanças que indicavam problemas antes que eles se tornassem maiores. Também começou a melhorar a logística. Organizou melhor o transporte, criou embalagens mais adequadas e passou a planejar as entregas com antecedência, evitando imprevistos. O trabalho continuava pesado, mas agora era mais eficiente. E os resultados começaram a refletir isso. Algumas semanas depois, o distribuidor trouxe uma nova proposta. Se você conseguir aumentar um pouco o volume, eu consigo abrir mais espaço para você, disse, em tom direto. Rafael não respondeu imediatamente. Quanto é um pouco? Perguntou. O homem mencionou um número que, para Rafael, ainda era alto, mas não impossível. Não precisa ser de uma vez, completou. Mas preciso ver crescimento. Rafael assentiu. Era o próximo passo natural. Mas também era um risco. Expandir significava investir mais tempo, mais esforço e, principalmente, lidar com uma margem maior de erro. Naquela noite, de volta à terra, ele caminhou por toda a extensão do terreno. Observou áreas que ainda não estavam sendo utilizadas, analisou o solo, relembrou anotações do avô. Havia espaço para crescer. Mas precisava ser feito com cuidado. Nos dias seguintes, começou a preparar uma nova área de plantio. O trabalho foi mais intenso do que qualquer outro que já tinha feito ali. O solo estava mais duro, exigindo mais esforço físico para ser trabalhado. Algumas partes precisaram de ajustes maiores para se tornarem viáveis. Rafael passou dias praticamente inteiros focado nisso. O corpo sentia cada movimento, cada esforço repetido, mas a mente estava clara. Ele sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Durante esse processo, encontrou mais um detalhe que havia passado despercebido antes. Em uma parte mais afastada do terreno, próxima a uma área de vegetação mais densa, havia sinais antigos de tentativa de cultivo. Linhas quase apagadas no solo, restos de uma cerca antiga, pedaços de madeira que indicavam uma divisão anterior. Ele voltou ao caderno e, após procurar com mais atenção, encontrou uma referência àquela área. Solo difícil, mas promissor se corrigido. Aquilo fez sentido. O avô tentou expandir. Mas, por algum motivo, não continuou. Rafael olhou novamente para o terreno, agora com outra perspectiva. Aquela área não era um erro. Era uma tentativa interrompida. E talvez fosse ali que estivesse o próximo avanço. Ele decidiu testar. Começou pequeno, como sempre fazia. Preparou uma parte reduzida, aplicou o que já tinha aprendido e ajustou conforme necessário. Não havia garantia de que daria certo, mas havia lógica. E, pela primeira vez, ele não estava apenas seguindo o caminho deixado. Estava continuando de onde ele parou. Os dias passaram, e os primeiros sinais começaram a aparecer. Ainda tímidos, mas positivos. A nova área respondia melhor do que o esperado. Não era perfeita, mas tinha potencial. Rafael percebeu então algo que não era apenas técnico. Era simbólico. Aquela terra, que um dia foi abandonada, estava sendo retomada. Não como era antes, mas melhor. Naquela noite,
ele se sentou novamente do lado de fora da casa, como já havia feito tantas vezes. O vento estava mais leve, e o som distante dos insetos preenchia o silêncio de forma constante. Ele pegou o caderno, folheou algumas páginas e parou na anotação que mais havia marcado até agora. Se alguém continuar, precisa fazer diferente. Rafael fechou o caderno com calma. Eu entendi, disse, em voz baixa. E, dessa vez, não era dúvida. Era certeza. A expansão da nova área trouxe um tipo diferente de desafio, algo que Rafael ainda não tinha enfrentado com tanta intensidade: gestão de limite. Até então, ele conseguia acompanhar tudo de perto, quase de forma manual, corrigindo erros rapidamente e ajustando cada detalhe conforme surgia. Mas, à medida que o terreno produtivo aumentava, a margem para controle direto diminuía. Ele começou a perceber isso nos pequenos atrasos. Um dia em que não conseguiu revisar todas as áreas, outro em que deixou para ajustar algo no dia seguinte. Quando voltou, o problema já tinha se ampliado. Não eram falhas graves, mas eram sinais claros de que o modelo que ele vinha usando tinha um teto. E ele estava chegando nele. Na tentativa de resolver isso, Rafael passou a reorganizar completamente sua rotina. Criou horários fixos para cada tipo de atividade, separou blocos do dia para monitoramento, manutenção e planejamento. Também começou a priorizar tarefas com base no impacto direto na produção, deixando de lado coisas que, embora importantes, não afetavam o resultado imediato. Era uma mudança sutil, mas essencial. Ele deixou de trabalhar apenas com esforço e começou a trabalhar com critério. Mesmo assim, havia um ponto que ele não conseguia ignorar: ele estava sozinho. Até aquele momento, isso era uma vantagem. Não havia distrações, nem interferências externas. Mas agora, com o crescimento da produção, aquilo começava a se tornar um risco. Rafael precisava decidir se continuaria tentando dar conta de tudo ou se aceitaria que, em algum momento, precisaria de ajuda. A ideia não era simples. Durante toda a vida, ele aprendeu a não depender de ninguém. Não por escolha consciente, mas por experiência. Confiar sempre teve um custo alto demais. Mas ali, a lógica era diferente. Se quisesse crescer de verdade, não poderia fazer tudo sozinho. Ele passou dias pensando nisso, avaliando possibilidades. Não queria alguém que apenas executasse ordens. Precisava de alguém que entendesse o trabalho, que tivesse responsabilidade, principalmente, constância. Foi então que lembrou de uma conversa antiga, ainda das primeiras idas à cidade. Um homem mais velho, que trabalhava com pequenos serviços rurais, alguém que parecia conhecer bem a região e suas dificuldades. Rafael voltou até a cidade com esse objetivo específico. Encontrou o homem no mesmo local de antes, sentado em um banco de madeira, observando o movimento lento da rua. A conversa começou direta, sem rodeios. "Tô precisando de ajuda na terra", disse Rafael. O homem o olhou com atenção, como se tentasse medir a seriedade por trás da proposta. "Ajuda como?" "Trabalho fixo. Não é muita coisa ainda, mas é constante." Houve um breve silêncio. "E você aguenta pagar?" perguntou o homem, sem qualquer constrangimento. Rafael foi honesto. "Agora, pouco. Mas tende a crescer." O homem cruzou os braços, pensativo. "Muita gente fala isso." "Eu sei", respondeu Rafael. "Por isso não tô prometendo nada além do que já tá acontecendo." A sinceridade pareceu fazer diferença. "Onde é?" Rafael explicou a localização, os desafios, o tipo de trabalho envolvido. O homem ouviu tudo sem interromper. "É puxado", disse, por fim. "É", confirmou Rafael. Mais um silêncio. "Posso ir lá ver?" Não era um sim, mas já era um avanço. No dia combinado, o homem apareceu. Chegou cedo, observou tudo com calma, caminhou pelo terreno, analisou as áreas de plantio, a estrutura ainda simples, os sistemas improvisados. Rafael acompanhou sem falar muito. Sabia que aquela avaliação era mais importante do que qualquer explicação. Depois de um tempo, o homem parou,
Olhou ao redor e assentiu levemente. Dá para trabalhar, disse. Rafael sentiu um alívio discreto. Então? O homem coçou a barba, ainda avaliando. Eu fico um tempo. Se funcionar para os dois, a gente continua. Era justo. E suficiente. Nos dias seguintes, a rotina mudou novamente. Ter alguém ali não significava menos trabalho, pelo contrário. Exigia organização, comunicação e divisão clara de tarefas. Rafael precisou aprender a explicar o que fazia, a mostrar processos que antes eram automáticos para ele. No início, houve pequenos desencontros. Diferenças de ritmo, de forma de executar certas tarefas. Mas, aos poucos, as coisas começaram a se ajustar. O ganho foi evidente. Com 2 pessoas, algumas atividades que antes levavam um dia inteiro passaram a ser resolvidas em poucas horas. Isso abriu espaço para algo que Rafael vinha deixando de lado, planejamento de médio prazo. Ele voltou ao caderno do avô com um olhar ainda mais estratégico. Começou a cruzar informações antigas com o que estava acontecendo agora. Identificou padrões, pontos de melhoria, possibilidades que antes pareciam distantes demais. A nova área de plantio começou a responder melhor do que o esperado. Com mais atenção e cuidado, o solo que antes era considerado difícil passou a produzir com qualidade. Era um avanço real. Algumas semanas depois, Rafael conseguiu aumentar o volume de produção de forma consistente. Ainda não era no nível ideal, mas já era suficiente para retomar a conversa com o distribuidor. No encontro seguinte, levou um lote maior, mantendo o mesmo padrão. O homem analisou, como sempre, sem pressa. Melhorou, disse, direto. Rafael esperou. Tá no caminho. Não era um elogio aberto, mas era reconhecimento. Se continuar assim, dá para aumentar mais. Rafael assentiu. Eu vou. A conversa terminou ali, mas o significado era claro. Ele estava avançando. De volta à terra, Rafael percebeu que aquele lugar já não era mais o mesmo de quando chegou. Não apenas pela estrutura ou pela produção, mas pela dinâmica. Havia movimento, havia rotina, havia evolução. E, pela primeira vez, não era algo frágil. Era sustentável. Numa tarde mais tranquila, enquanto organizava ferramentas próximas à nova área de plantio, o homem que estava ajudando se aproximou. Seu avô que começou isso aqui? Perguntou, olhando ao redor. Rafael assentiu. Foi. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Ele chegou perto. Rafael olhou para ele. Do quê? O homem apontou discretamente para o terreno. De fazer isso aqui dar certo de verdade. Rafael absorveu a frase sem responder. Muita gente tentou naquela região, continuou o homem. Pouca gente insistiu o suficiente. Rafael respirou fundo. Ele não terminou. O homem deu de ombros. Às vezes não é sobre terminar. É sobre deixar alguém capaz de continuar. A frase ficou no ar por alguns segundos. Rafael voltou o olhar para o terreno, agora diferente de tudo que já tinha visto ali antes. Não era mais um espaço abandonado, nem uma tentativa incompleta. Era um projeto em andamento. E ele estava no controle. Naquela noite, sentado do lado de fora da casa, Rafael observava o campo com uma calma que antes parecia impossível. O trabalho continuava, os desafios ainda existiam, mas havia uma base sólida construída. Ele não pensava mais em provar algo para a família. Nem em voltar atrás. O que ele tinha ali era mais do que uma chance. Era resultado. E, pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente o que fazer com isso. O crescimento não foi imediato nem explosivo, mas foi consistente o suficiente para mudar completamente a posição de Rafael em poucos meses. O que antes era um esforço solitário para sobreviver começou a se transformar em uma operação funcional, organizada e, acima de tudo, confiável. A produção aumentava, os ciclos estavam mais previsíveis e o distribuidor já não tratava Rafael como alguém em teste, mas como um fornecedor em desenvolvimento. Mas junto com esse avanço veio algo que ele não esperava,
visibilidade. Não demorou para que outras pessoas da região começassem a notar. Pequenos comentários surgiam na cidade, conversas informais em mercados, olhares diferentes quando ele aparecia para comprar insumos. Nada exagerado, mas suficiente para indicar que aquilo que ele estava fazendo já não passava despercebido. E foi exatamente isso que fez o passado voltar. Numa manhã comum, enquanto organizava a área próxima à casa, Rafael viu um carro parando na entrada da propriedade. Não era comum. Quase ninguém aparecia ali sem aviso. Ele limpou as mãos na calça, caminhou até a cerca e, ao se aproximar, reconheceu imediatamente seu pai. O homem desceu do carro com a mesma postura de sempre, firme, olhar crítico, expressão fechada. Mas havia algo diferente. Não era superioridade. Era interesse. Rafael abriu a porteira sem dizer nada. Não havia cordialidade, mas também não havia hostilidade. Apenas um silêncio carregado de anos mal resolvidos. O pai entrou, olhando ao redor com atenção. Observou a cerca reforçada, as áreas de plantio organizadas, o sistema de irrigação improvisado, mas eficiente. Caminhou alguns metros sem falar nada. Então é isso, disse, finalmente. Rafael permaneceu em pé, esperando. Você fez isso tudo aqui? Fiz. O pai assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Não parece mais aquele terreno inútil. Rafael não respondeu. Sabia que aquilo, vindo dele, já era quase um elogio. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era vazio. Era pesado. Eu vim aqui porque a gente precisa conversar, disse o pai, direto. Rafael cruzou os braços, atento. Sobre o quê? O homem respirou fundo, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Aquela terra não era para ter ficado com você. Rafael franziu levemente a testa, sem entender completamente. Como assim? O pai olhou diretamente para ele. Teu avô deixou um documento antes de morrer. Um acordo. O coração de Rafael acelerou, não por medo, mas pela mudança repentina de direção daquela conversa. Que acordo? A terra foi passada para o seu nome, sim, continuou o pai, mas com uma condição. O silêncio ficou mais denso. Qual? O homem demorou alguns segundos antes de responder. Se em 2 anos a terra não estivesse produzindo de forma sustentável, ela voltaria para a família. E seria vendida. Rafael sentiu como se o chão tivesse mudado de lugar por um instante. E por que eu não sabia disso? O pai desviou o olhar por um momento. Por que ninguém acreditava que você ia conseguir? A resposta veio seca, sem rodeios. A gente achou que você ia desistir rápido. Que isso aqui ia continuar abandonado. Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E agora? O pai voltou a encará-lo. Agora tem gente interessada em comprar essa terra. E não é pouca coisa. Rafael não disse nada. É uma proposta alta, continuou o pai. Muito alta. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos. E você veio me avisar disso? Perguntou Rafael, com calma. Eu vim te propor algo, respondeu o pai. Aquilo já não era mais apenas uma conversa. Era negociação. A gente vende, disse o pai. Divide o valor. Você sai com dinheiro de verdade. Resolve sua vida. Rafael soltou um leve riso, sem humor. Resolve minha vida? Muito mais do que ficar aqui, respondeu o pai, firme. Isso aqui ainda é instável. Depende de clima, de mercado, é risco. Rafael olhou ao redor. Para a terra. Para o que construiu. E você acha que eu quero sair? O pai cruzou os braços. Eu acho que você não pode ignorar essa chance. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque estivesse em dúvida, mas porque estava absorvendo tudo. Quanto tempo falta para os 2 anos? O pai respondeu sem hesitar.
pouco mais de 3 meses. Aquilo mudou tudo. 3 meses. Era o tempo que separava Rafael de perder tudo ou garantir definitivamente o que construiu. Então não é uma proposta, disse Rafael, olhando diretamente para o pai. É pressão. O homem não negou. É realidade. Rafael assentiu lentamente. E o que você acha que eu vou fazer? O pai não respondeu. E não precisava. Nos dias que se seguiram, a rotina de Rafael mudou novamente. Mas dessa vez não era apenas trabalho físico. Era estratégia em um nível que ele ainda não tinha enfrentado. Ele voltou ao caderno do avô com um foco diferente. Procurando não apenas técnicas de cultivo, mas qualquer indicação de como tornar aquilo sustentável de forma comprovável. Foi então que encontrou algo que nunca tinha dado a devida atenção. No final do caderno, havia registros de produtividade ao longo do tempo. Não apenas observações, mas números. Quantidades, frequência, perdas, ganhos. O avô não estava apenas tentando plantar. Ele estava tentando provar viabilidade. Rafael entendeu naquele momento qual era o verdadeiro objetivo daquele acordo. Não era sobre cultivar. Era sobre provar que aquele terreno podia se sustentar. E ele precisava fazer isso em 3 meses. Os dias seguintes foram os mais intensos de toda a sua jornada. Ele reorganizou completamente a produção, focando não em expansão, mas em consistência máxima. Eliminou variáveis, reduziu riscos, priorizou o que já estava funcionando com mais segurança. Também começou a registrar tudo de forma ainda mais detalhada. Cada colheita, cada entrega, cada variação. Não era mais apenas controle interno. Era evidência. O homem que trabalhava com ele percebeu a mudança. Tá correndo contra o tempo, né? Rafael assentiu. Tô. Vai dar? Rafael olhou para o campo, agora mais organizado do que nunca. Tem que dar. As semanas passaram com uma intensidade quase sufocante. O cansaço era constante, mas a clareza era maior do que nunca. Ele não estava mais construindo algo. Estava defendendo. Quando faltava menos de um mês, Rafael já tinha dados suficientes para demonstrar consistência. A produção estava estável, as entregas regulares, a qualidade mantida. Mas ainda faltava o último passo. Provar isso formalmente. Foi então que ele tomou uma decisão inesperada. Chamou o distribuidor. E também um técnico agrícola da região. No dia marcado, os dois chegaram à propriedade. Rafael apresentou tudo. Não com discurso, mas com dados. Mostrou registros, explicou o processo, detalhou os ciclos, apresentou resultados. O técnico analisou com atenção, fez perguntas, avaliou o solo, as plantas, a estrutura. No final, foi direto. Isso aqui é viável. Simples assim. O distribuidor complementou. E já está funcionando. Era o que Rafael precisava. Dias depois, o pai voltou. Dessa vez, não havia proposta. Apenas expectativa. Rafael entregou o relatório. O homem leu em silêncio, página por página. Quando terminou, demorou alguns segundos antes de falar. Você conseguiu. Não havia dúvida na voz. Rafael apenas assentiu. O pai fechou o documento lentamente. Então a terra é sua. Era o fim. Mas também era o começo. O homem ficou ali por alguns segundos, olhando ao redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu estava errado, disse, por fim. Rafael não respondeu. Não precisava. O pai assentiu levemente e voltou para o carro, sem dizer mais nada. Rafael ficou parado, observando até o veículo desaparecer na estrada de terra. O vento soprou, levantando a poeira leve do chão. Ele olhou ao redor. Para tudo que construiu. Para tudo que quase perdeu. E entendeu, naquele momento, o que realmente mudou tudo. Não foi a terra. Não foi a herança. Foi a decisão de continuar, quando ninguém mais acreditava. E,
Agora, ninguém mais podia tirar isso dele.